Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma comparação política Brasil e América Latina. Lembrando que essa aula contempla as habilidades da matriz de habilidades exigidas para esse bimestre. Esse é o conteúdo que vai cair na prova de bloco. Vamos olhar as diferenças e semelhanças históricas e institucionais entre Brasil e América Latina. A história política do Brasil e dos demais países da América Latina apresenta muitas semelhanças estruturais, ou seja, nas bases desses países, mas também mostra diferenças importantes que ajudam a explicar por que as instituições políticas funcionam de forma distinta, diferente em cada região. Essas diferenças estão ligadas ao tipo de colonização, à formação do Estado, à relação entre elites e o povo e aos caminhos adotados para a construção da democracia. Vamos começar com as semelhanças históricas, a colonização, dependência e desigualdade. Grande parte dos países latino-americanos, incluindo o Brasil, foi marcada por uma colonização de exploração, voltada para o mercado externo, ou seja, se explorava tanto a mão de obra das pessoas quanto a própria sociedade em si, e tudo isso era voltado para fora. Segundo Caio Prado Júnior, o sentido da colonização portuguesa no Brasil foi essencialmente econômico, eles só queriam nos espoliar mesmo, o que gerou uma sociedade profundamente desigual, baseada no latifúndio. Latifúndio são grandes terras na mão de poucos, e na escravidão e na concentração de poder. Na aula passada nós falamos exatamente sobre isso. Vocês lembram que eu falei sobre as elites agrárias, falei sobre Era Vargas, falei sobre ditadura militar, falei sobre muitos itens que favoreceram o enriquecimento de poucos e a pobreza de muitos. E essa lógica, gente, esse modo operandi não funcionou só no Brasil, ele não é exclusividade do Brasil. Coisa ruim, né? Vamos exportar. Países como o México, Peru e Bolívia também se estruturaram a partir da exploração de recursos naturais e da submissão das populações locais. O sociólogo Fernando Henrique Cardoso, junto com Enzo Faleto, explica esse processo por meio da teoria da dependência. Segundo essa teoria, os países latino-americanos se desenvolveram de forma subordinada às economias centrais, o que impactou suas instituições políticas, tornando-as frágeis e pouco inclusivas. Ou seja, essa é a fórmula da pobreza. O que usaram aqui, o que usaram no México, o que usaram na Bolívia e no Peru foi uma fórmula de como produzir pobres. Vamos para um exemplo para você entender melhor. Mesmo após a independência, muitos países mantiveram elites econômicas no poder, com pouca participação popular, o que dificultou a consolidação de democracias estáveis. Vamos falar sobre o autoritarismo e a instabilidade política. Outra semelhança muito importante é a presença recorrente de regimes autoritários ao longo do século XX. Aqui no Brasil, os golpes militares ocorreram em 1964, no Chile em 1973, na Argentina em 1976 e no Uruguai em 1973. Para o cientista político Guilherme O'Donnell, esses regimes podem ser compreendidos como formas de Estado burocrático autoritário. Quando diz Estado burocrático, é porque o Estado é massivamente burocrático. O que é a burocracia no Estado? É aquele lance de você passar por várias etapas para adquirir um documento, e todos os brasileiros passam pelo mesmo processo. É um jeito de resolver a vida de todo mundo, e é preciso que seja registrado, que seja impessoal, enfim, aí demora.
Então as pessoas sempre relacionam burocracia com demora, mas não é. Burocracia é um sistema inteligente de gerenciar milhões e milhões de pessoas numa nação. Então quando diz o Estado burocrático autoritário, é porque até mesmo nesse autoritarismo a burocracia está presente, ok? Fecha parênteses. Então tá, como eu estava dizendo, segundo a teoria do Guillermo O'Donnell, esses regimes podem ser compreendidos dentro dessa estrutura burocrata e autoritária que foram criadas. Essa estrutura foi criada para conter demandas populares e garantir a ordem econômica em contextos de crise. Aqui no Brasil, nós temos uma diferença relevante. Qual é? A nossa ditadura foi mais longa em comparação com os países como Argentina e Chile. Eles tiveram uma transição mais negociada, sem ruptura violenta direta com o regime anterior. No nosso caso, foi algo terrível, gente, que nunca mais se repita. Diferenças institucionais: a monarquia, a república e o presidencialismo. Você ainda tá comigo? Vai, vambora, vamos permanecer. Bora, tô acabando. Uma das principais diferenças históricas do Brasil em relação à América Latina é o fato de nós termos sido o único país da região a adotar uma monarquia após a independência. E durou de 1822 até 1889. Enquanto países como o México, a Colômbia, a Argentina se tornaram repúblicas desde o início. O Brasil manteve uma estrutura centralizada sob o Império, o que contribuiu para a unidade territorial, mas também para a exclusão política. E segundo Raimundo Faoro, em Os Donos do Poder, o Estado brasileiro foi marcado pelo patrimonialismo que nós falamos na semana passada. E isso se deu pela confusão entre o público e o privado, algo que atravessou diferentes regimes políticos e ainda influencia a política contemporânea. Para quem está perdido, o patrimonialismo é o câncer do Brasil, que é a questão do nepotismo, da corrupção, da rachadinha, da pessoa achar que ela pode trazer o público para a sua vida pessoal e para os seus. Isso não pode acontecer jamais. Além disso, a maioria dos países latino-americanos adotaram presidencialismo logo de cara, e o Brasil se destaca pelo chamado presidencialismo de coalizão. E nesse modelo, o presidente precisa negociar com diversos partidos para poder governar. Vocês sabiam disso? Tem agora o presidente atual. Ele precisa conversar com a oposição, ele precisa conversar e precisa convencer essas pessoas a deixá-lo governar. E como nós vivemos num país onde as pessoas estão ensandecidas politicamente, imagine a dificuldade. E por causa dessa fragmentação do sistema partidário, nós pagamos o preço. Somos nós, a população, que pagamos o preço pelas discordâncias dos políticos que deveriam zelar pelo bem maior da população. Em países como Chile e Uruguai, os partidos tendem a ser mais estáveis e ideologicamente organizados. Vamos falar agora sobre a democracia e a participação política. No campo democrático, Brasil e América Latina compartilham avanços recentes, mas também compartilham desafios semelhantes, como a desigualdade social, a baixa confiança nas instituições e a influência do poder econômico nas eleições. O cientista político Norberto Bobbio destaca que a democracia não se resume ao voto, mas depende de instituições eficazes, transparentes e participação social. No Brasil, a Constituição de 1988 ampliou direitos sociais e mecanismos de participação, como conselhos e conferências. Em contraste, países como o Chile só recentemente revisaram suas estruturas institucionais herdadas na ditadura, especialmente após as mobilizações populares de 2019. Viram aí? Nesse aspecto de Constituição, nós estamos na frente, apesar que, meu Deus, como nós demoramos a fazer nossa Constituição para valer. Bom, a América Latina nesse aspecto é toda atrasada.
Em resumo, o Brasil e a América Latina compartilham o quê? Olha só, uma herança colonial exploratória, uma forte desigualdade social, um histórico de autoritarismo e democracias recentes e em construção. Por outro lado, o Brasil se diferencia por ter sido uma monarquia após a independência e por apresentar forte centralização estatal e a adotar um modelo específico de presidencialismo de coalizão. Como afirma Florestan Fernandes, a democracia na América Latina e especialmente no Brasil é frequentemente uma democracia incompleta, pois convive com estruturas sociais excludentes herdadas do passado. Bom, agora nós vamos fazer tarefa. Não chora não, bebê, nós vamos fazer tarefa.